Luiz Matos achou que estava tendo um pesadelo. Ele corria pelos corredores do Hospital São Camilo com seu filho de 8 anos, desfalecendo nos braços, a pele arroxeada pela falta de oxigênio. Lucas havia parado de respirar em casa. 3 minutos de pânico puro até conseguir reanimá-lo. Mas quando a médica do pronto-socorro virou-se para atendê-los, Luiz sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Thaís. O rosto da sua esposa morta estava ali, vivo, usando um jaleco branco. E Lucas, lutando para respirar, abriu os olhos vidrados e sussurrou a palavra que destruiria e reconstruiria o mundo deles. Mãe. Esta história real vai te mostrar como um pai desesperado descobriu um segredo impossível sobre sua falecida esposa. Um segredo que salvaria a vida do seu filho. Mas antes de começarmos, me conta aqui nos comentários. De onde você está ouvindo? Adoro saber até onde nossas histórias chegam. E se você gosta de histórias que mexem com o coração e fazem você acreditar em coincidências impossíveis, deixa o like agora e se inscreve no canal. Agora vamos para o que interessa. 2 horas e 40 minutos antes de Luiz entrar naquele hospital, ele estava no sofá da sala assistindo à repetição de um jogo do Corinthians, que já sabia o resultado. Era uma terça-feira como qualquer outra. O tipo de noite onde você esquece que a vida pode virar de cabeça para baixo em questão de segundos. Lucas estava no quarto fazendo lição de casa, ou pelo menos era isso que deveria estar fazendo. Luiz conhecia o filho bem o suficiente para saber que provavelmente o menino estava desenhando aviões nas margens do caderno, sonhando acordado com os Boeings e Airbuses que o pai consertava todos os dias no hangar da TAM em Guarulhos. O apartamento era pequeno. 2 quartos numa rua tranquila perto do Parque Santos Dumont. As paredes ainda tinham os furos dos quadros que Thaís havia pendurado anos atrás. Luiz nunca teve coragem de preenchê-los ou de colocar quadros novos. Alguns vazios você simplesmente aprende a conviver. Foi por volta das 9h30 da noite que Luiz ouviu o primeiro som estranho vindo do quarto de Lucas. Um chiado. Fino, agudo, como o som de ar escapando por um espaço apertado demais. Ele abaixou o volume da TV. Silêncio. Depois, novamente. Mais alto dessa vez, mais desesperado. Luiz estava de pé antes mesmo de processar conscientemente o que aquele som significava. Seus pés bateram no chão frio do corredor, enquanto corria os 3 metros que separavam a sala do quarto do filho. A porta estava entreaberta. Ele a empurrou com força. Lucas estava sentado na beira da cama, inclinado para frente, as mãos agarrando os próprios joelhos. Seu peito subia e descia em movimentos frenéticos, curtos, ineficazes. Os lábios já começavam a ganhar aquele tom azulado que Luiz conhecia bem demais, mas nunca assim, nunca tão rápido, nunca tão intenso. Lucas! Luiz atravessou o quarto em 2 passos. Cadê a bombinha? Onde está a bombinha? Lucas tentou apontar para a mochila escolar jogada no canto do quarto, mas o movimento morreu no meio do caminho. Seus olhos estavam arregalados, não de medo, mas de algo pior, de surpresa. Como se o próprio corpo tivesse se tornado um estranho, fazendo coisas que ele não autorizou. Luiz vasculhou a mochila com mãos trêmulas. Cadernos, estojo, um carrinho de brinquedo, lancheira vazia, nada. Ele virou a mochila de cabeça para baixo. O conteúdo se espalhou pelo chão do quarto. Nenhuma bombinha. Ele correu até o banheiro. Abriu o armário. Remédio para dor de cabeça, band-aid, um antibiótico vencido. Onde diabos estava o salbutamol? Voltou correndo para o quarto. Lucas agora estava com as mãos no pescoço, os dedos cavando a própria pele como se pudesse arrancar de lá o que quer que estivesse impedindo o ar de entrar. O chiado havia parado. Isso era pior, muito pior. Sem ar suficiente entrando, não havia som saindo. Era o tipo de silêncio que precede o colapso total. Luiz pegou o filho nos braços. O menino pesava quase 30 quilos agora, mas naquele momento parecia não pesar nada. Luiz desceu as escadas do prédio pulando 2, 3 degraus de cada vez. Não havia tempo para esperar o elevador.
Não havia tempo para ligar para o SAMU. O Hospital São Camilo ficava a 10 minutos dali de carro. Com Luiz dirigindo daquele jeito, ele chegaria em 5. Thaís sempre dizia que ele dirigia que nem maluco quando estava atrasado. Vai matar a gente um dia, ela costumava brincar, segurando na alça de segurança do carro, enquanto Luiz acelerava para pegar um sinal verde antes que fechasse. Mas Thaís não estava mais ali para reclamar. E, ironicamente, foi justamente a forma insana como Luiz dirigia que poderia salvar o filho dela. Ele colocou Lucas no banco de trás da Saveiro 2010 branca que usava para trabalho. O menino estava começando a ficar mole, os olhos revirando. Luiz deu a partida e pisou no acelerador antes mesmo de fechar completamente a porta do motorista. As ruas de Guarulhos passavam embaçadas pela janela. Luiz mal via o que estava à frente. Seus olhos continuavam buscando o retrovisor, verificando Lucas. "Aguenta aí, campeão", ele repetia. "Só mais um pouquinho, a gente já está quase lá." Mas Lucas não respondia. Sua cabeça pendia para o lado, balançando a cada curva que Luiz fazia. Um semáforo vermelho apareceu à frente. Luiz nem pensou. Buzinou 2 vezes e atravessou o cruzamento em velocidade, desviando de um ônibus que quase o acertou. O motorista do ônibus xingou pela janela. Luiz nem ouviu. 3 minutos depois, ele viu as letras iluminadas. Hospital São Camilo, pronto socorro. Freou bruscamente na frente da entrada de emergência, deixando o carro atravessado na vaga de ambulâncias. Abriu a porta de trás e pegou Lucas nos braços. O menino estava gelado, parado demais, respirando de forma tão superficial que era quase imperceptível. Luiz atravessou as portas automáticas correndo. "Preciso de ajuda! Meu filho não consegue respirar!" A recepcionista, uma mulher de uns 50 anos com cabelo preso num coque apertado, levantou os olhos do computador. Viu Lucas. E imediatamente apertou um botão vermelho embaixo da mesa. "Sala 3, ela disse, apontando para o corredor. "Já chamei o médico de plantão." Luiz nem agradeceu. Só correu. O corredor do pronto-socorro tinha aquele cheiro característico de hospital. Desinfetante misturado com algo adocicado e artificial que nunca consegue esconder completamente o cheiro real por baixo. Medo, doença, desespero. As luzes fluorescentes do teto piscavam levemente, criando um efeito estroboscópico que fazia tudo parecer irreal. A porta da sala 3 estava aberta. Luiz entrou. Havia uma maca no centro da sala, cercada por equipamentos que apitavam e monitores que mostravam linhas e números que Luiz não entendia. Uma enfermeira já estava lá, preparando algo numa bandeja de metal. "Coloca ele aqui", ela disse, batendo na maca. Luiz depositou Lucas com cuidado. O corpo do menino afundou no colchão fino. Seus braços caíram para os lados, sem força. "O que aconteceu?" A enfermeira perguntou, já conectando eletrodos no peito de Lucas. "Asma, crise asmática. Ele não tem a bombinha. Eu não achei. Ele não consegue respirar direito há uns 15 minutos." A enfermeira franziu a testa. 15 minutos era tempo demais. Ela colocou um oxímetro no dedo de Lucas. O aparelho apitou. O número que apareceu na tela fez ela alcançar imediatamente a máscara de oxigênio pendurada na parede. "Saturação em 82%, ela murmurou, mais para si mesma do que para Luiz. Luiz não sabia exatamente o que esse número significava, mas pela urgência nos movimentos dela, sabia que não era bom. "O médico já vem", a enfermeira disse, ajustando a máscara de oxigênio no rosto de Lucas. O fluxo de ar começou a entrar, fazendo a máscara de plástico embaçar a cada tentativa fraca de respiração do menino. Luiz estava parado ao lado da maca, as mãos abrindo e fechando sem saber o que fazer. Ele queria tocar em Lucas, segurar a mão dele, fazer alguma coisa, mas tinha medo de atrapalhar, de fazer algo errado, de ser mais um obstáculo entre seu filho e a ajuda que ele precisava. Foi nesse momento que a porta se abriu, e Luiz sentiu o mundo parar. A médica que entrou na sala tinha por volta de 35 anos, jaleco branco impecável, estetoscópio pendurado no pescoço, cabelo castanho escuro preso num rabo de cavalo prático.
Ela carregava uma prancheta e entrou com aquela eficiência controlada que médicos de emergência desenvolvem depois de anos lidando com crises. Mas nada disso importava. O que importava era o rosto. Luiz conhecia aquele rosto. Conhecia o formato exato dos olhos castanhos amendoados. Conhecia a pequena covinha que aparecia no canto esquerdo da boca quando a pessoa estava concentrada. Conhecia a forma como as sobrancelhas se franziam levemente quando estava processando informação. Conhecia a posição exata da pequena cicatriz na testa, logo acima da sobrancelha direita, resultado de uma queda de bicicleta na infância. Thaís. Mas não era Thaís. Não podia ser. Thaís estava morta há 4 anos, enterrada no cemitério Parque das Primaveras. Luiz havia escolhido a lápide pessoalmente. Havia colocado flores no túmulo dela todo mês de abril, no aniversário da morte. Havia dito adeus. Mas ali estava ela, viva, respirando. Olhando para os monitores com expressão profissional enquanto se aproximava da maca onde Lucas estava deitado. Doutora Maria Ferreira, ela se apresentou rapidamente, sem tirar os olhos de Lucas. Pneumologista. O que temos aqui? A enfermeira começou a relatar. Menino de 8 anos, crise asmática severa, aproximadamente 15 minutos sem acesso ao broncodilatador, saturação em 82% na chegada, já iniciei oxigenoterapia. Luiz não estava ouvindo. Não conseguia. Seu cérebro tinha desligado a parte que processava palavras. A única coisa que ele conseguia fazer era olhar, fixamente, sem piscar. A médica se movimentava ao redor de Lucas com movimentos precisos, checando as pupilas do menino com uma lanterninha, ouvindo os pulmões com o estetoscópio, ajustando o fluxo de oxigênio. E a cada movimento, Luiz via Thaís. Via a forma como ela inclinava a cabeça para ouvir melhor. Via o jeito como mordia levemente o lábio inferior quando estava concentrada. Via até mesmo a forma como seus dedos se moviam, longos e precisos. Era impossível. Mas estava acontecendo. E então Lucas abriu os olhos. Eles estavam vidrados, sem foco, perdidos em algum lugar entre a consciência e o desmaio. Mas abriram. E imediatamente buscaram o rosto da médica que estava inclinada sobre ele. Lucas ficou imóvel por 1 segundo, 2, 3. E então sua mão, fraca, tremendo, levantou-se do colchão e esticou-se em direção à doutora. Seus lábios se moveram por trás da máscara de oxigênio, sem som no começo. Mas então, em um sussurro tão baixo que Luiz quase não ouviu, Lucas disse: "Mãe!" A sala inteira pareceu congelar. A enfermeira parou no meio do movimento, segurando uma seringa no ar. A doutora Maria Ferreira ergueu os olhos da prancheta e olhou para Lucas, depois para Luiz. E naquele olhar, Luiz viu surpresa, confusão e algo mais. Algo que ela estava tentando esconder, mas que vazou por uma fração de segundo. Reconhecimento. Ele está delirando, a enfermeira disse rapidamente, quebrando o silêncio. Hipóxia cerebral. É normal em crises severas. Mas a doutora Maria não respondeu imediatamente. Ela ficou olhando para Lucas por mais 1 segundo. Depois desviou o olhar e voltou a focar no trabalho. "Vamos aplicar salbutamol nebulizado", ela disse, sua voz de volta ao tom profissional e controlado. "E preciso de um acesso venoso. Se não responder nos próximos 5 minutos, vamos ter que considerar corticoide 4. A enfermeira assentiu e saiu rapidamente da sala para buscar os medicamentos. Luiz e a médica ficaram sozinhos com Lucas. O silêncio era denso, pesado, carregado de perguntas não feitas. Finalmente, sem tirar os olhos de Lucas, a doutora Maria falou: "Você é o pai?" "Sou", Luiz respondeu. Sua voz saiu rouca, estrangulada. "Ele tem histórico de asma?" "Sim, desde os 3 anos. Mas nunca foi tão grave. Normalmente a bombinha resolve. Eu não sei o que aconteceu. Ela simplesmente sumiu. Eu procurei por toda a casa e... Tá tudo bem." Ela o interrompeu. Sua voz era gentil, calma. Exatamente do jeito que Thaís falava quando estava tentando acalmar alguém.
Você fez o certo trazendo ele para cá. Vamos cuidar dele. Ela finalmente olhou diretamente para Luiz pela primeira vez desde que entrou na sala. E naquele momento, com os olhos dele se encontrando, Luiz teve certeza absoluta. Essa mulher não era apenas parecida com Thaís. Ela era idêntica. Cada detalhe, cada traço. Como se alguém tivesse pego uma foto da sua falecida esposa e a transformado em uma pessoa tridimensional bem ali na frente dele. A doutora Maria piscou primeiro. Desviou o olhar. Mas Luiz viu o desconforto passar por sua expressão. Ela tinha percebido que ele estava a encarando. E mais importante, ela parecia saber exatamente por quê. A enfermeira voltou com uma bandeja carregando ampolas, seringas e um pequeno nebulizador. A doutora Maria imediatamente se ocupou preparando a medicação, suas mãos trabalhando em piloto automático, enquanto sua mente claramente estava em outro lugar. Luiz observava cada movimento, buscando diferenças, tentando encontrar algo, qualquer coisa, que provasse que essa mulher não era Thaís, que era apenas alguém com uma semelhança bizarra e impossível. Mas não havia diferenças. Nenhuma. Até mesmo a pequena mancha de nascença no formato de lua crescente no pulso esquerdo estava lá. Luiz podia vê-la claramente quando a médica estendeu o braço para ajustar o nebulizador na máscara de Lucas. A mesma marca que Thaís tinha. No mesmo lugar. Vai ficar tudo bem, a doutora Maria disse. E Luiz demorou alguns segundos para perceber que ela estava falando com Lucas, não com ele. Eu sei que tá difícil respirar agora, mas esse remedinho aqui vai ajudar. Você precisa tentar ficar calmo, tá bom? Quanto mais você se agitar, pior fica. Lucas assentiu fracamente. Seus olhos não saíam do rosto dela. Mesmo através da confusão da falta de oxigênio, mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo, alguma parte primitiva do cérebro do menino reconhecia aquele rosto, aquela voz. Aquela presença. E se agarrava a ela como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira no meio do oceano. O medicamento começou a fazer efeito depois de 3 minutos. O apito agudo nos pulmões de Lucas foi diminuindo gradualmente. Sua respiração foi ficando menos desesperada, menos frenética. O número no monitor de saturação começou a subir. 84%, 87%, 90%. A doutora Maria soltou um suspiro discreto de alívio. Está respondendo bem, ela disse. Vamos manter o nebulizador por mais 15 minutos e depois reavaliar. Mas o pior já passou. Luiz sentiu os joelhos ficarem fracos. Ele se apoiou na parede, fechando os olhos por um momento. Quando os abriu novamente, tinha lágrimas presas nas pálpebras. Lágrimas de alívio, de exaustão. De completa confusão sobre tudo o que estava acontecendo. A enfermeira saiu novamente para atender outro chamado. O pronto-socorro estava cheio naquela noite. Mais uma vez, Luiz e a médica ficaram sozinhos com Lucas. Obrigado, Luiz disse, porque precisava dizer alguma coisa. Precisava quebrar aquele silêncio que parecia estar sufocando a sala tanto quanto a asma havia sufocado seu filho. A doutora Maria assentiu, mas não respondeu verbalmente. Ela estava fazendo anotações na prancheta, os olhos fixos no papel, evitando olhar para Luiz. Ele não aguentou mais. Tinha que perguntar. Mesmo que ela achasse que ele era louco, mesmo que não fizesse sentido nenhum. Desculpa eu perguntar isso, mas... Luiz hesitou. Como você formula uma pergunta assim? Você já foi ao cemitério Parque das Primaveras? Tipo, conhece alguém enterrado lá? A doutora Maria parou de escrever. Lentamente, muito lentamente, ela ergueu os olhos para Luiz. Por que você está perguntando isso? Luiz engoliu em seco. Porque você é idêntica à minha esposa. Minha falecida esposa. E eu quero dizer idêntica mesmo. Cada detalhe. Até a marca de nascença no pulso. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A doutora Maria olhou para o próprio pulso como se estivesse se vendo pela primeira vez. Depois olhou para Lucas, ainda respirando com dificuldade, mas visivelmente melhor. Depois, finalmente, olhou para Luiz.
Qual era o nome dela? Sua voz saiu em um sussurro. Thaís, Luiz respondeu. Thaís Cavalcante. Antes de casar comigo, era o sobrenome de solteira dela. A doutora Maria ficou completamente imóvel. A cor sumiu do seu rosto. A prancheta escorregou dos seus dedos e caiu no chão com um barulho seco que fez Lucas se mexer levemente na maca. Thaís, ela repetiu. Não era uma pergunta. Era como se ela estivesse testando o nome, sentindo o peso dele. Thaís Cavalcante. Você a conhecia? Luiz perguntou, dando um passo à frente. A médica balançou a cabeça lentamente. Não, eu nunca a conheci. Uma pausa. Mas eu passei metade da minha vida procurando por ela. E foi assim, numa sala de emergência às 11 horas de uma terça-feira, com um menino de 8 anos lutando para respirar entre eles, que Luiz Matos descobriu que sua falecida esposa tinha um segredo. Um segredo que ela nunca soube que tinha. Um segredo que estava prestes a mudar tudo. A doutora Maria Ferreira precisou se sentar. Ela puxou a cadeira giratória do canto da sala e afundou nela, as mãos tremendo levemente enquanto as colocava no colo. Luiz continuava de pé, processando o que ela acabara de dizer. Você passou metade da vida procurando por ela, ele repetiu. Não como pergunta, mas como se precisasse ouvir as palavras em voz alta para acreditar nelas. Como assim? Você conhecia minha esposa? Maria balançou a cabeça devagar. Não, eu nunca a conheci, nunca a vi. Nem sabia o nome completo dela até você falar agora. Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em águas profundas. Mas eu sempre soube que ela existia. Desde os 18 anos, quando finalmente consegui acesso ao meu processo de adoção. Luiz puxou a outra cadeira e sentou-se na frente dela. Lucas continuava dormindo na maca entre eles, a respiração agora mais regular, o nebulizador fazendo seu trabalho. O apito fino dos monitores cardíacos preenchiam o silêncio entre as frases. Eu não entendo, Luiz disse. Processo de adoção? Thaís também foi adotada, mas ela nunca soube. Maria o interrompeu gentilmente. Ou soube muito pouco. Eu imagino que a família que a adotou não contou a verdade completa. É mais comum do que você pensa. Ela olhou para Lucas, uma expressão estranha passando por seu rosto. Algo entre melancolia e maravilha. Éramos gêmeas, idênticas. Separadas quando tínhamos 2 anos de idade no lar Santa Rita, em Campinas. O mundo de Luiz inclinou para o lado novamente. Ele tinha se preparado para uma explicação estranha, mas não para essa. Gêmeas, ele sussurrou. Eu cresci sabendo que tinha sido adotada, Maria continuou, sua voz ganhando aquele tom distante de alguém que está recontando uma memória que revisitou 1000 vezes. Meus pais adotivos, os Ferreira, sempre foram honestos sobre isso. Me disseram desde pequena. Mas quando eu completei 18 anos e pedi para ver meu processo completo, descobri que tinha uma irmã. Uma gêmea idêntica que foi adotada por outra família 2 meses depois de mim. 2 meses, Luiz repetiu, sentindo a crueldade daquilo. 2 crianças, literalmente do mesmo sangue, separadas por meros 60 dias de burocracia. Maria assentiu. O orfanato tinha uma política de não separar irmãos, mas gêmeas idênticas pequenas demais. Muitas famílias não queriam ambas. Queriam uma criança só. Então eles esperavam. Esperavam alguém que quisesse as 2. Mas ninguém quis. Minha mãe adotiva me contou anos depois que eles tinham tentado me adotar junto com minha irmã, mas não tinham condições financeiras. O orfanato aceitou a adoção de uma. 2 meses depois, outra família levou minha irmã. Luiz passou a mão pelo rosto, tentando processar tudo aquilo. E o nome dela no processo? Não tinha um nome completo? Tinha só Thaís. Nada mais. A família que a adotou tinha o direito de mudar o sobrenome, e eles mudaram. Eu passei anos procurando. Fui atrás de todas as Thaís nascidas no mesmo ano que eu, adotadas de Campinas.
Você não faz ideia de quantas existem. Ela deu uma risada amarga. Encontrei 17. Entrei em contato com 12. Nenhuma era ela. Por que você parou de procurar? Luiz perguntou. Maria olhou para as próprias mãos. Não parei. Só fiz uma pausa. Me casei, construí minha carreira, tentei viver minha vida sem esse buraco no meio dela. Mas o buraco sempre esteve lá. Todos os aniversários eu pensava nela. Me perguntava se ela estava comemorando também. Se ela sabia sobre mim. Se ela tinha a mesma marca de nascença. Ela tocou inconscientemente o pulso esquerdo. Luiz sentiu um aperto no peito. Ela tinha. Exatamente no mesmo lugar. Ela costumava brincar que parecia uma lua crescente. Dizia que era seu único mistério. A única coisa que a conectava a um passado que ela não conhecia. Maria fechou os olhos. Uma única lágrima escorreu pelo canto esquerdo, fazendo um rastro fino até o queixo. Ela procurou? Procurou pela família biológica? Procurou, Luiz confirmou, e as palavras saíram pesadas. Quando a gente se conheceu, ela já tinha tentado várias vezes. Foi ao orfanato, mas disseram que teve um incêndio em 1995. Grande parte dos registros foi perdida. Ela ficou desanimada. Tentou mais algumas vezes, mas sempre batia em beco sem saída. Depois que a gente casou e Lucas nasceu, ela disse que tinha a própria família agora, que não precisava mais procurar fantasmas do passado. Mas ela queria, Maria disse. Não era uma pergunta. Ela queria, Luiz admitiu. Eu via no jeito que ela parava sempre que aparecia alguma reportagem sobre reunião de irmãos separados. No jeito que ela olhava para as fotos dela criança procurando pistas. Ela queria, sim. Mas a vida foi acontecendo. Trabalho, contas, Lucas, as coisas urgentes engolindo as coisas importantes. Maria abriu a boca para responder, mas foi interrompida pela porta se abrindo. A enfermeira Júlia voltou, carregando uma bandeja com mais medicamentos. Preciso checar os sinais vitais, ela disse, se aproximando de Lucas. As duas conversas imediatamente assumiram máscaras profissionais. Maria levantou-se, voltando ao modo médica. Luiz se afastou da maca, dando espaço para a enfermeira trabalhar. Júlia era uma mulher de uns 40 anos, cabelo grisalho preso num coque baixo, expressão cansada de quem estava no 8º de um plantão de 12 horas. Mas seus movimentos eram gentis enquanto checava Lucas. Ela trocou a bolsa de soro, ajustou o oxigênio, anotou números na prancheta. Saturação em 94%, ela anunciou. Frequência cardíaca descendo. Ele está respondendo bem. Ótimo, Maria disse. Vamos manter o protocolo. Quero reavaliação a cada 30 minutos. Júlia assentiu e saiu, mas não antes de lançar um olhar curioso entre Maria e Luiz. Ela tinha percebido algo estranho na atmosfera daquela sala. Alguma tensão que não era apenas médica. Quando a porta fechou novamente, Maria se virou para Luiz. Eu sei que isso é inacreditável. Eu mesma ainda estou processando, mas eu preciso ter certeza. Você tem alguma foto dela? Da Thaís? Luiz pegou o celular no bolso com dedos trêmulos. Abriu a galeria. Tinha centenas de fotos. Ele nunca teve coragem de apagar. Scroll infinito de momentos congelados no tempo. Thaís sorrindo no parque. Thaís segurando Lucas bebê. Thaís fazendo careta para a câmera. Thaís sendo Thaís. Ele escolheu uma do último aniversário dela. A festa simples em casa, só ele, Lucas e Dona Célia. Thaís estava soprando as velhinhas do bolo, os olhos apertados fazendo um pedido que nunca se realizaria. A foto estava em close. Dava para ver cada detalhe do rosto dela. Luiz virou o celular para Maria. Ela pegou o aparelho com mãos que tremiam visivelmente agora. Olhou para a tela. E algo nela se quebrou. Meu Deus, ela sussurrou. É como se eu estivesse olhando no espelho. E era. A semelhança não era apenas impressionante. Era perturbadora na sua perfeição. Maria passou o dedo pela tela, ampliando a imagem, estudando cada detalhe. O formato dos olhos, a curvatura do nariz,
O desenho dos lábios. A mesma covinha no canto da boca. Você tem mais? Luiz pegou o celular de volta e passou mais fotos. Thaís grávida. Thaís no casamento deles. Thaís numa praia, cabelo bagunçado pelo vento. Maria olhava cada uma como se estivesse vendo uma versão alternativa de si mesma. Uma vida que poderia ter sido a dela. Uma pessoa que compartilhava seu DNA, mas tinha vivido uma existência completamente diferente. Ela era feliz? Maria perguntou de repente, sem tirar os olhos de uma foto onde Thaís estava rindo de alguma coisa fora do enquadramento. Luiz pensou na pergunta. Pensou em todas as pequenas e grandes coisas que compunham a Thaís que ele conheceu. Ela era completa, sabe? Não era uma felicidade eufórica todo dia. Ela tinha seus dias ruins, suas frustrações, mas ela era completa. Ela tinha propósito, tinha amor, tinha Lucas. Ele pausou. Ela era feliz, sim. Até o dia que um motorista bêbado decidiu que não era mais. Maria ergueu os olhos do celular. Como foi? Se você conseguir falar sobre isso. Luiz fechou os olhos. Aquela história nunca ficava mais fácil de contar. Tarde. 4 anos atrás. Lucas tinha 4 anos. Thaís foi buscar ele na escola. Tinha um cruzamento problemático perto da escola. Todo mundo reclamava que precisava de semáforo. Um cara atravessou o sinal vermelho fazendo mais de 80 numa via de 40. Pegou o carro dela em cheio no lado do motorista. Ela morreu no local. Lucas estava no bebê conforto no banco de trás. Saiu sem um arranhão. O que foi? Uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. Por que maldição? Maria perguntou gentilmente. Porque ele viu. Ele tinha 4 anos, mas ele viu. E durante meses ele teve pesadelos. Acordava gritando no meio da noite, procurando pela mãe. Levou quase 2 anos de terapia para ele conseguir dormir a noite inteira sem acordar. Luiz abriu os olhos olhando para o filho deitado na maca. E agora ele olha para você e vê ela. O que isso vai fazer com a cabeça dele? Maria não tinha resposta para isso. Ela devolveu o celular para Luiz e ficou em silêncio por um longo momento. Eu preciso fazer uma pergunta, ela finalmente disse. E vai parecer estranha dadas as circunstâncias, mas é importante. Lucas tem alguma condição de saúde além da asma? Alguma tendência genética que eu deveria saber? Luiz franziu a testa. Não que eu saiba. Por quê? Porque se Thaís e eu somos realmente gêmeas idênticas, compartilhamos 100% do DNA. O que significa que eu posso ter informações genéticas que podem ajudar no tratamento dele. Ela hesitou. Eu também tenho asma. Tive a vida inteira. Não tão severa quanto Lucas apresentou hoje, mas é uma condição genética. Se eu souber mais sobre o histórico dele, posso tratá-lo melhor. Luiz assentiu lentamente. Faz sentido. Mas como a gente confirma? Como a gente tem certeza de que vocês são realmente irmãs? Teste de DNA. Maria respondeu imediatamente. Eu posso solicitar um teste genético entre mim e Lucas. Se ele é filho da Thaís, e Thaís era minha irmã gêmea, o teste vai mostrar que eu compartilho 25% do material genético com ele. A mesma porcentagem que uma tia biológica compartilharia. Quanto tempo demora? Normalmente alguns dias. Mas eu tenho um contato no laboratório que nos deve alguns favores. Posso pedir para acelerar. Talvez amanhã a gente já tenha o resultado preliminar. Luiz olhou para Lucas. O menino estava dormindo profundamente agora, finalmente relaxado depois do trauma da crise asmática. Ele parecia tão pequeno naquela maca, tão vulnerável. Você acha que ele percebeu? Tipo, realmente percebeu a semelhança? Ou foi só delírio por falta de oxigênio? Maria se aproximou da maca, olhando para Lucas com uma expressão que Luiz não conseguiu decifrar completamente. Havia algo maternal naquele olhar. Algo instintivo. Crianças percebem coisas que adultos filtram, rostos familiares, padrões, conexões. Ele pode não entender racionalmente, mas em algum nível. Sim, eu acho que ele percebeu. Ela estendeu a mão e gentilmente afastou uma mecha de cabelo da testa de Lucas. O gesto foi tão natural,
tão materno, que Luiz sentiu um nó na garganta. Posso perguntar uma coisa? Maria disse, sem tirar os olhos de Lucas. Claro. Você criou ele sozinho? Esses 4 anos? Tive ajuda, Luiz admitiu. Dona Célia, mãe da Thaís, ela ajuda muito. Mas sim, basicamente fui eu e ele. E Thaís. Sempre Thaís, de certa forma. Tem um quadro dela na sala. Lucas fala com ela às vezes. Não sei se é saudável, mas os terapeutas disseram que faz parte do processo de luto dele. Maria finalmente olhou para Luiz. Você é um bom pai, dá para ver. No jeito que você olha para ele. No desespero que você sentiu quando não conseguia respirar. Thaís teria orgulho. As palavras acertaram Luiz como um soco. Porque eram verdadeiras. E porque vinham de alguém que tinha o rosto de Thaís, a voz de Thaís, mas era uma estranha completa. Obrigado. Ele conseguiu dizer. A porta abriu novamente. Dessa vez era um homem de jaleco, uns 40 anos, barba grisalha bem aparada, expressão de quem tinha visto tudo e não se impressionava mais com nada. Maria, ele disse entrando na sala. Ouvi dizer que você está com um caso de asma aguda aqui. Vim checar se precisa de... Ele parou ao ver a expressão de Maria. Tá tudo bem? Tá, doutor Marcelo. Maria respondeu rapidamente. É que é um caso complicado. Marcelo olhou entre ela, Luiz e Lucas. Complicado como? Maria hesitou. Luiz podia ver ela pesando quanto revelar. Finalmente ela disse. Pessoalmente complicado. Vou te contar depois. Mas o paciente está estável. Respondeu bem ao salbutamol. Marcelo estudou o rosto dela por mais um momento. Claramente curioso, mas profissional o suficiente para não pressionar. Ok, mas me avisa se precisar de alguma coisa. E Maria? Ele pausou na porta. Vai para casa depois desse turno. Você tem trabalhado duplo há 3 semanas. Quando ele saiu, Maria suspirou. Marcelo é meu supervisor. Ele também é meu amigo. Eventualmente vou ter que explicar tudo isso para ele. E o que você vai explicar exatamente? Luiz perguntou. Desculpa, eu ainda estou tentando processar. Você acabou de descobrir que sua irmã gêmea, que você passou a vida procurando, estava aqui em Guarulhos o tempo todo. E agora ela está morta, e o filho dela acabou de aparecer no seu pronto-socorro, chamando você de mãe. Isso é muita coisa. Maria deu uma risada sem humor. É a definição de muita coisa. Ela olhou para o relógio na parede. São quase 00:30. Lucas precisa ficar em observação pelo menos até o amanhecer. Eu vou solicitar a transferência dele para um quarto. Você vai querer ficar com ele? Óbvio, Luiz respondeu imediatamente. Então vou providenciar uma cadeira confortável e café. Muito café. Maria fez uma anotação na prancheta. E amanhã de manhã, assim que o laboratório abrir, eu coleto as amostras para o teste de DNA. E depois? Luiz perguntou. Depois que confirmarmos, o que acontece? Maria parou de escrever e olhou para ele. E pela primeira vez desde que entrou naquela sala, Luiz viu vulnerabilidade real no rosto dela. Eu não sei, ela admitiu. Eu passei 35 anos imaginando esse momento. Imaginando encontrar minha irmã. Mas nunca imaginei que seria assim. Que ela já estaria. Que eu nunca teria a chance de conhecê-la. Você pode conhecê-la, Luiz disse subitamente. Através de mim. Através de Lucas. Através das pessoas que a amaram. Não é a mesma coisa, eu sei. Mas é alguma coisa. Maria ficou olhando para ele por um longo momento. Por que você está sendo tão gentil comigo? Eu sou uma estranha que acaba de aparecer e explodir sua vida. Porque você salvou meu filho, Luiz respondeu simplesmente. E porque eu vi o jeito que você olhou para ele. Como se ele importasse. Como se ele fosse... seu. Ele pausou. E talvez seja. Não biologicamente seu, mas de certa forma. Ele é um pedaço da sua irmã que ainda está vivo nesse mundo. Isso significa alguma coisa. As defesas cuidadosamente construídas de Maria finalmente desmoronaram. Ela virou o rosto,
mas não antes de Luiz ver as lágrimas. Eu me divorciei ano passado, ela disse, a voz tremendo. 10 anos de casamento. Ele queria filhos. Eu não posso ter. Complicação de uma infecção quando eu era adolescente. Destruiu minhas trompas. Tentamos fertilização in vitro. Não funcionou. Ele conheceu outra pessoa. Alguém que podia dar a ele o que eu não podia. Ela limpou as lágrimas com o punho do jaleco. Desculpa, não sei por que eu tô te contando isso. Porque você precisa contar para alguém, Luiz disse. E eu entendo. De perder. De sentir que uma parte da sua vida foi arrancada. E você não pode fazer nada para trazer de volta. Maria assentiu, ainda não olhando para ele. Quando eu vi Lucas, quando ele me chamou de mãe, por um segundo, apenas um segundo, ela não conseguiu terminar a frase. Você imaginou, Luiz completou. Você imaginou como seria. É errado? Não, Luiz disse firmemente. Não é errado, é humano. Um bip agudo quebrou o momento. O monitor cardíaco de Lucas. Mas não era um alarme de perigo. Era só uma notificação. Maria verificou rapidamente. Frequência cardíaca estável. Saturação mantendo em 95%. Ele tá bem. Ela ajustou o cobertor sobre Lucas. Vou providenciar a transferência para o quarto. Você fica aqui com ele. Eu volto em 15 minutos. Ela saiu, deixando Luiz sozinho com o filho pela primeira vez desde que tinham chegado ao hospital. Ele puxou a cadeira mais perto da maca e segurou a mão de Lucas. A mão pequena, quente, viva. Você não vai acreditar nisso quando acordar, campeão, Luiz sussurrou. Nem eu acredito e eu tô vivendo. Lucas se mexeu levemente, os olhos ainda fechados. Mãe? Ele murmurou no sono. Luiz sentiu o coração apertar. Não, Lucas. Sou eu, o papai. A mamãe não tá aqui. Mas enquanto falava, ele olhou para a porta por onde Maria tinha saído. E pensou. Ou está. 40 minutos depois, Lucas estava instalado num quarto do 3º andar. Pequeno, mas limpo, com uma janela que dava para o estacionamento do hospital. Maria tinha providenciado uma poltrona reclinável para Luiz e tinha cumprido a promessa do café. Uma garrafa térmica inteira estava na mesinha de cabeceira. Lucas continuava dormindo. O sono profundo da exaustão completa. Seu peito subia e descia em ritmo regular agora. O monitor ao lado da cama mostrava números que Luiz tinha aprendido eram bons. Coração batendo forte. Pulmões trabalhando. Maria estava terminando as anotações no prontuário quando a porta abriu. Júlia, a enfermeira, entrou carregando uma bandeja. Lanche, ela anunciou, colocando a bandeja na mesa. Tinha um sanduíche, suco de laranja e algumas bolachas. Regra da casa. Pai de paciente internado tem que comer. Luiz percebeu que estava faminto. Ele não comia desde o almoço, e agora passava da 1 da manhã. Obrigado. Júlia sorriu, mas então olhou para Maria com uma expressão significativa. Posso falar com você lá fora um minuto, doutora? As duas saíram para o corredor. Através da janela no porta, Luiz podia vê-las conversando. Júlia gesticulava, claramente animada com alguma coisa. Maria balançava a cabeça, tentando acalmar a enfermeira. Elas voltaram alguns minutos depois. Júlia tinha uma expressão culpada. Desculpa, ela disse para Luiz. Eu não queria bisbilhotar, mas quando eu vi você e a doutora Maria lá embaixo, eu pensei, bem, vocês são muito parecidos. E depois eu vi a foto do seu filho e... Ela olhou entre os dois. Vocês são irmãos? Não, Maria respondeu rapidamente, mas então hesitou. Ou... talvez. Ainda não sabemos com certeza. Júlia franziu a testa confusa. Maria suspirou. É uma longa história. E ainda não está confirmada. Mas parece que o falecido cônjuge do senhor... Matos pode ter sido minha irmã gêmea. Os olhos de Júlia se arregalaram. Caraca. Desculpa a minha linguagem, mas... Caraca. Vocês vão fazer teste de DNA? Amanhã. Maria confirmou. Júlia balançou a cabeça, incrédula. Em 12 anos trabalhando em hospital,
Eu vi muita coincidência estranha. Mas isso? Isso é tipo novela mexicana. Pode crer. Luiz murmurou, mordendo o sanduíche. Presunto e queijo. Simples, mas bem-vindo. Bom, eu vou deixar vocês descansarem, Júlia disse. Qualquer coisa, aperta o botão vermelho ali. Meu turno termina em 3 horas, mas deixo você nos bons cuidados da Adriana do turno da madrugada. Quando ela saiu, Maria sentou na beirada da cama hospitalar ao lado da de Lucas. Havia 2 camas no quarto, mas a outra estava vazia. Júlia tá certa, ela disse. Isso parece ficção, mas não é, Luiz respondeu. E essa é a parte que eu tô tendo mais dificuldade em processar. Maria ficou em silêncio por um momento, observando Lucas dormir. Posso te fazer uma pergunta? Sobre Thaís? Claro. Como vocês se conheceram? Luiz sorriu. A primeira vez que sorriu em horas. Oficina mecânica. Ela estava trabalhando temporário lá enquanto juntava dinheiro para a faculdade de pedagogia. Eu fui buscar minha moto que estava no concerto e ela estava desmontando o motor de uma Yamaha antiga. Toda suja de graxa, cabelo amarrado num coque bagunçado, roupa velha. E linda. Tipo, absurdamente linda. Maria sorriu também. E aí? E aí eu fiz algo que nunca tinha feito na vida. Pedi o número dela, assim direto, sem enrolação. Ela riu de mim, disse que eu era muito corajoso ou muito burro, mas me deu o número. Luiz balançou a cabeça, perdido na memória. A gente saiu no dia seguinte, pizza e cinema. Filme horrível de ação que ela escolheu. E no meio do filme, ela virou para mim e disse: Eu acho que vou me casar com você. Assim, do nada. E casou? 3 anos depois. Lucas veio 1 ano depois do casamento. Não foi planejado, mas foi perfeito. Ele era perfeito. Luiz olhou para o filho. Ainda é. Ela trabalhava com o quê? Depois da faculdade? Era professora do ensino fundamental, 2ª série. Amava aquilo. Chegava em casa todo dia com história das crianças. Fulano fez isso, Cicrana fez aquilo. Ela via potencial em todo mundo. Acreditava que todo mundo tinha alguma coisa especial. Maria limpou discretamente o canto do olho. Ela parece ter sido uma pessoa incrível. Foi, Luiz disse. E então, olhando diretamente para Maria, e você tem o rosto dela, a voz dela, até a mesma marca no pulso. Mas não é ela. Eu sei que não é. Só queria deixar isso claro, para você e para mim. Maria assentiu. Eu entendo. E obrigada, por ser honesto. Eu estava preocupada que você fosse olhar para mim esperando ver ela. Eu vou olhar para você e ver ela, Luiz admitiu. Não tem como não ver. Mas eu também vou ver você. Maria, a médica que salvou meu filho. A mulher que passou a vida procurando pela irmã. A pessoa que é você. Maria ficou olhando para ele por um longo momento. Você é surpreendentemente eloquente para um mecânico. Luiz riu. Thaís dizia a mesma coisa. Ela achava que eu tinha ficado preso no corpo errado. Dizia que eu devia ter sido poeta ou algo assim. E o que você dizia? Eu dizia que motores são poesia, só que em metal. Maria sorriu. Um sorriso verdadeiro agora. O primeiro, desde que tinha entrado naquela sala horas atrás. E naquele sorriso, Luiz viu algo que era só dela. Algo que não era Thaís. Era um começo. Eu preciso terminar meu turno, Maria disse, levantando-se. Mas eu volto de manhã para coletar as amostras para o teste. Deve ser lá para as 8. Tenta descansar um pouco. Você também. Ela parou na porta. Luiz? Sim. Obrigada. Por me deixar fazer parte disso. Eu sei que você não me deve nada. Mas... Obrigada. Você é família, Luiz disse simplesmente. Ou vai ser, assim que o teste confirmar. E família cuida da família. Maria piscou rapidamente, afastando lágrimas, e saiu. Luiz ficou sozinho com Lucas e seus pensamentos. Ele se acomodou na poltrona reclinável, puxando o cobertor fino que Júlia tinha deixado. Fechou os olhos,
mas sabia que não dormiria. Como poderia dormir quando seu mundo tinha virado de cabeça para baixo? Thaís tinha uma irmã gêmea, uma irmã que ela nunca conheceu. Uma irmã que estava viva e trabalhando no hospital a 20 minutos da casa, onde Thaís tinha vivido e morrido. Todas as vezes que Thaís tinha falado sobre se sentir incompleta, sobre sentir que faltava algo, todas as vezes que ela tinha olhado para a marca de nascença no pulso e se perguntado de onde tinha vindo, ela tinha estado procurando pela metade faltante dela mesma. E agora, Luiz tinha encontrado. Mais tarde demais para que as duas se conhecessem. A ironia era cruel, mas talvez não fosse o fim. Talvez fosse um tipo diferente de começo. Lucas se mexeu na cama, fazendo um barulhinho suave. Luiz abriu os olhos e olhou para o filho. O menino estava sonhando. Seus olhos se moviam rapidamente por baixo das pálpebras fechadas. E Luiz se perguntou: com quem Lucas estava sonhando? Com a mãe que tinha perdido? Ou com a tia que acabara de conhecer? Ou na mente de uma criança confusa e assustada, eram elas a mesma pessoa? Luiz não tinha respostas. Só tinha perguntas. E uma longa noite pela frente para pensar nelas. Lá fora, Guarulhos dormia. Aviões decolavam do aeroporto próximo, seus motores rugindo na distância. E em algum lugar da cidade, Maria Ferreira provavelmente também estava acordada, processando a mesma noite impossível. Duas vidas que nunca deveriam ter se cruzado, conectadas por uma criança com falta de ar e por uma mulher que tinha morrido sem saber que tinha deixado para trás muito mais do que apenas um marido e um filho. Tinha deixado um mistério. E agora, 4 anos depois, esse mistério estava finalmente sendo resolvido. Luiz acordou com o sol batendo no rosto através da janela do quarto do hospital. Ele não tinha percebido que tinha dormido. A última coisa que lembrava era de estar olhando para o teto às 3 da manhã, contando as manchas de umidade antiga, pensando em gêmeas e coincidências impossíveis. Agora eram 7h15, segundo o relógio na parede, e Lucas estava acordado. "Pai!" o menino chamou, a voz ainda rouca, mas infinitamente melhor do que na noite anterior. Luiz se levantou de um pulo, quase tropeçando no cobertor. "Lucas! Como você está se sentindo?" "Cansado", Lucas respondeu. "E com fome. Cadê a gente?" "No hospital, campeão. Você teve uma crise de asma ontem à noite, lembra?" Lucas franziu a testa, processando. Aos poucos, pedaços da noite anterior foram voltando. O pânico, a falta de ar, o carro. E então... "Tinha uma médica", ele disse devagar. Ela parecia com a mamãe. Luiz sentou na beirada da cama, escolhendo as palavras com cuidado. Ela parecia mesmo. Eu chamei ela de mãe?" "Chamou." Lucas olhou para as próprias mãos envergonhado. "Desculpa. Eu sei que a mamãe não está mais aqui. Eu só... não sei. Minha cabeça estava confusa." "Ei!" Luiz levantou o queixo do filho gentilmente. "Não precisa pedir desculpa. Você estava sem ar, assustado. Qualquer um ficaria confuso." Ele respirou fundo. "Mas tem uma coisa que eu preciso te contar sobre aquela médica." Antes que pudesse continuar, a porta se abriu. Maria entrou carregando uma bandeja com café da manhã e uma bolsa de materiais médicos. Ela tinha trocado de roupa, agora usava scrubs azuis ao invés do jaleco branco. E o cabelo estava solto, caindo sobre os ombros. Lucas ficou paralisado. Seus olhos se arregalaram. Maria percebeu a reação. Ela parou alguns passos dentro do quarto, dando espaço ao menino para processar. "Oi, Lucas", ela disse suavemente. "Eu sou a doutora Maria. A gente se conheceu ontem à noite. Você está se lembrando?" Lucas assentiu devagar, sem tirar os olhos dela. Você é muito parecida com minha mãe." "Eu sei", Maria disse, e havia gentileza genuína na voz. "E tem um motivo para isso. Um motivo que seu pai vai te explicar. Mas primeiro, vamos ver como você está. Posso te examinar?" Lucas olhou para Luiz buscando aprovação. Luiz assentiu. "Tudo bem, filho. Confia em mim."
Os próximos 10 minutos foram profissionais. Maria checou os sinais vitais de Lucas, ouviu os pulmões, fez perguntas sobre como ele estava se sentindo. Lucas respondeu tudo com monossílabos, ainda claramente confuso e um pouco assustado pela semelhança. Seus pulmões estão bem melhor, Maria anunciou finalmente. A saturação está em 97%, que é excelente, mas eu quero que você fique mais um dia aqui em observação, só para garantir que não vai ter nenhuma complicação. Tudo bem? Lucas deu de ombros. Tudo bem. Maria olhou para Luiz. Posso falar com você lá fora um minutinho? Eles saíram para o corredor, deixando Lucas com a bandeja de café da manhã, suco, pão com manteiga e uma banana. Ele está bem fisicamente, Maria disse assim que a porta fechou. Mas emocionalmente, isso vai ser complicado para ele. Eu sei, Luiz concordou. Como eu explico para uma criança de 8 anos que a médica que cuidou dele pode ser a irmã gêmea da mãe morta dele? Com a verdade, Maria respondeu. Crianças lidam melhor com a verdade do que adultos pensam, mas só depois que a gente confirmar. Ela ergueu a bolsa de materiais. Trouxe o kit de coleta. Posso fazer agora? Agora? Luiz olhou para a porta do quarto. Você não quer esperar até ele estar mais preparado? Quanto mais tempo a gente espera, mais ansiedade isso gera. Melhor fazer logo, Maria pausou. A não ser que você tenha mudado de ideia, sobre querer saber. Não, Luiz disse rapidamente. Eu quero saber. Eu preciso saber. E então, mais baixo. E você também precisa. Maria assentiu. Então vamos fazer. Eles voltaram para o quarto. Lucas estava mordiscando o pão, olhando pela janela para o estacionamento lá embaixo. Lucas, Maria disse, puxando uma cadeira e sentando na altura dos olhos dele. Seu pai e eu precisamos fazer um exame em você. É bem rápido e não dói quase nada. É só passar um cotonete dentro da sua boca para coletar saliva. Pode ser? Por quê? Lucas perguntou. Maria olhou para Luiz, que assentiu, dando permissão para ela contar. Por quê? Maria disse cuidadosamente. Existe uma chance de que sua mãe, a Thaís, fosse minha irmã gêmea. A gente foi separada quando éramos muito pequenas e nunca se conheceu. E esse exame vai nos dizer com certeza se é verdade. Lucas processou isso por um longo momento. Então você seria tipo, minha tia? Se for verdade, sim, eu seria sua tia. E por isso você parece com ela? Exatamente. Gêmeas idênticas parecem exatamente iguais, como se fossem a mesma pessoa em 2 corpos diferentes. Lucas olhou para o pai. Isso é real? Não é um sonho estranho? Luiz sentou do outro lado da cama. É real, campeão. Eu sei que parece coisa de filme, mas é real. E a gente precisa fazer esse exame para ter certeza. Lucas pensou mais um pouco. E então, com a lógica simples de uma criança, se você for minha tia, você vai vir nas festas de aniversário? Maria riu. E foi uma risada genuína, aliviada. Se eu for sua tia, eu vou estar em todas as festas de aniversário que você me convidar. Então pode fazer o exame. A coleta levou menos de 2 minutos. Maria passou o suave estéril dentro da boca de Lucas, coletando células das bochechas. Depois repetiu o processo consigo mesma. Colocou ambas as amostras em tubos separados, rotulou cuidadosamente. Vou mandar para o laboratório agora mesmo, ela disse. Meu contato lá prometeu resultado parcial até o fim do dia. Tão rápido? Luiz se surpreendeu. Para casos médicos urgentes, sim. E tecnicamente esse é um caso médico urgente. Saber o histórico genético completo de Lucas pode afetar o tratamento dele. Depois que Maria saiu com as amostras, Luiz ficou com Lucas. O menino estava quieto, pensativo. Você tá bravo comigo? Luiz perguntou. Por não ter te contado antes? Você não sabia antes, Lucas apontou. Como você ia contar uma coisa que você não sabia? Às vezes a lógica de criança era desarmantemente simples. E se for verdade? Lucas perguntou depois de um silêncio. Se ela for mesmo irmã da mamãe, isso muda alguma coisa?
Luiz pensou cuidadosamente na resposta. Muda que você vai ter uma tia, alguém da família da sua mãe, alguém que carrega o mesmo sangue que ela. Mas não muda que sua mãe se foi. Não muda nada do que você sente por ela. Entende? Lucas assentiu lentamente. Mas é legal ter uma tia. Eu nunca tive tia antes. Não, você não teve. A mãe de Luiz tinha morrido antes de Lucas nascer. E ele era filho único. E os pais de Thaís nunca tiveram outros filhos depois dela. Dona Célia estava sozinha no mundo depois que o marido morreu, 3 anos antes do acidente de Thaís. Dona Célia. Luiz olhou para o relógio. 8:30 da manhã. Ela provavelmente já estava acordada. E ele não tinha ligado para avisar sobre Lucas. Em todo o caos da noite, ele tinha completamente esquecido. Fica aqui um minutinho, Luiz disse para Lucas. Vou ligar para a vovó Célia. Ele saiu para o corredor e discou o número. Ela atendeu no segundo toque. Luiz, tá tudo bem? Você nunca liga tão cedo. Dona Célia, desculpa não ter ligado ontem. Lucas teve uma crise de asma. A gente tá no São Camilo. Ele tá bem agora, mas... Eu tô indo. A voz dela estava imediatamente em modo de alerta máximo. Qual andar? 3º andar, quarto 307. Mas, Dona Célia, tem uma coisa que eu preciso. A gente fala quando eu chegar. 20 minutos. Ela desligou antes que Luiz pudesse explicar sobre Maria. Isso ia ser interessante. Dona Célia chegou em 15 minutos. Ela devia ter dirigido como uma maluca. Era uma mulher de 62 anos, cabelo curto grisalho, sempre impecavelmente vestida mesmo quando ia ao supermercado. Ela entrou no quarto como um furacão indo direto para Lucas. Meu netinho, ela o abraçou. Você me assustou. O que foi que aconteceu? Lucas contou a história enquanto Célia o examinava com olhos de avó preocupada. Quando ele chegou na parte sobre a médica que parecia com Thaís, Célia ficou imóvel. O que você disse? A médica, Lucas repetiu. Ela é igualzinha à mamãe. O pai disse que ela pode ser irmã gêmea da mamãe. Célia se virou lentamente para Luiz. Explica, agora. Luiz contou tudo. O encontro com Maria. A semelhança impossível. A história das gêmeas separadas. O teste de DNA que estava sendo processado naquele exato momento. Célia o ouviu em silêncio completo. Quando ele terminou, ela se sentou pesadamente na cadeira. Thaís tinha uma irmã, ela disse, não como pergunta, mas como se estivesse testando as palavras. Todo esse tempo, e eu nunca soube. Ela também não sabia, Luiz lembrou gentilmente. Mas eu deveria ter desconfiado. Célia olhou para as próprias mãos. Quando adotamos ela, o orfanato disse que ela tinha dado entrada sozinha, abandonada na porta. Nenhuma informação sobre a família, mas houve algumas inconsistências no processo. Papelada que não batia. Meu marido na época disse que era normal, que adoções eram assim. Complicadas, mas eu sempre tive um pressentimento. Você não podia saber, Luiz disse. Eu quero conhecer essa mulher. Célia levantou os olhos, e havia determinação neles. Essa Maria. Se ela é irmã da minha Thaís, eu quero conhecer. Como se tivesse sido invocada, a porta se abriu. Maria entrou, parando ao ver a mulher mais velha no quarto. Desculpe interromper. Eu só vim checar. Ela parou ao ver a expressão de Célia. Dona Célia levantou lentamente. Caminhou até Maria. Ficou a menos de meio metro dela, estudando cada centímetro do rosto da médica. Meu Deus, ela sussurrou. É como se minha filha estivesse de pé na minha frente. Maria ficou paralisada, claramente sem saber o que fazer. Você é a sogra de Luiz, ela disse finalmente. A mãe de Thaís. Eu sou. Célia estendeu a mão trêmula e tocou gentilmente o rosto de Maria. E você tem os olhos dela. Exatamente os olhos dela. E então, para surpresa de todos, Dona Célia começou a chorar. Não o choro delicado de alguém tentando manter compostura.
mas o choro profundo de alguém que tinha guardado muita dor por muito tempo. Maria, por instinto, a abraçou. E Célia se agarrou a ela como se estivesse se agarrando a um pedaço de filha que tinha perdido. Luiz virou o rosto. Até Lucas tinha lágrimas nos olhos. Depois de um longo momento, Célia se afastou, limpando o rosto com um lenço que tirou da bolsa. Desculpa, eu não deveria ter. Você nem me conhece. Não precisa pedir desculpa, Maria disse, e sua própria voz estava tremendo. Eu entendo. Se o teste confirmar, você é a mãe da minha irmã. Isso faz de você minha família também. Célia assentiu, tentando recompor a dignidade. Quando vai sair o resultado? Hoje à tarde, talvez por volta das 5. Então eu volto às 5. Célia olhou para Lucas. Vovó vai trazer aquela coxinha que você gosta da padaria do seu Zé. E guaraná, e o que mais você quiser. Lucas sorriu. Primeiro sorriso real desde que tinha acordado. Depois que Célia saiu, o quarto ficou em silêncio estranho. Maria verificou os monitores de Lucas, fazendo anotações automáticas. Mas era óbvio que sua cabeça estava em outro lugar. Ela é intensa. Luiz se desculpou. Mas tem bom coração. Ela amava Thaís. Maria disse. Dá pra ver. E ela te ama também, mesmo que seja ríspida às vezes. Maria hesitou. Luiz mencionou que ela nunca aprovou totalmente vocês juntos? Luiz deu uma risada sem humor. Célia achava que Thaís merecia melhor. Alguém com faculdade, com carreira promissora. Não um mecânico de aeroporto. Ela nunca disse isso diretamente, mas ficava nas entrelinhas de tudo. Depois que Thaís morreu, acho que ela sentiu culpa por nunca ter aceitado totalmente. Então ela compensou sendo a melhor avó possível para o Lucas. Famílias são complicadas, Maria murmurou. Pode apostar. Maria terminou as anotações. Bom, vou fazer minhas rondas. Lucas está estável, então provavelmente só volto à tarde quando o resultado chegar. Qualquer coisa, a gente aperta o botão. Eu sei. Maria saiu, mas voltou alguns segundos depois, colocando a cabeça pela porta. Luiz? Sim? Obrigada. Por ser compreensivo com tudo isso. Eu sei que é esquisito. É o tipo mais estranho de esquisito que já vivi, Luiz admitiu. Mas também não sei, parece certo de alguma forma, como se fosse para acontecer. Maria sorriu e saiu de novo. As horas seguintes passaram devagar. Lucas dormiu intermitentemente. Luiz tentou trabalhar no celular, respondendo mensagens de colegas do serviço, perguntando por que ele não tinha aparecido. Ele explicou sobre a emergência de Lucas, mas deixou de fora a parte sobre a médica gêmea da esposa morta. Isso era complicado demais para mensagem de texto. Por volta do meio-dia, Tomás apareceu. O melhor amigo de Lucas, um garoto magrelo de óculos que morava no mesmo prédio. Ele tinha vindo com a mãe, que deixou uma marmita de comida caseira para Luiz. Cara, você quase morreu? Tomás perguntou impressionado, pulando para sentar na cama vazia ao lado. Quase, Lucas confirmou, com o orgulho que meninos de 8 anos têm de coisas dramáticas. Foi legal? Tipo, você viu luz no fim do túnel? Não tem luz nenhuma, Tomás. Isso é filme. Eles ficaram conversando sobre Minecraft e qual era o melhor Pokémon inicial. Conversas normais de criança. Luiz sentiu uma onda de alívio vendo Lucas agir como Lucas, não como paciente traumatizado. Mas então, Tomás, com a falta de filtro característica de crianças, perguntou: E é verdade que a médica que te salvou é sósia da sua mãe? Minha mãe ouviu seu pai contando pro seu avô no elevador. Lucas olhou para Luiz, incerto de quanto podia contar. Ela não é sósia, Luiz disse. Ela pode ser irmã gêmea da mãe do Lucas. Os olhos de Tomás se arregalaram. Tipo, gêmea de verdade? Que nasceram juntas? Isso mesmo. Caraca! Tomás gritou. Depois abaixou a voz quando uma enfermeira passou pelo corredor e lançou um olhar repreensivo. Então o Lucas vai ter uma tia do nada? Se o teste confirmar, sim.
Isso é a coisa mais legal que já aconteceu com alguém que eu conheço, Tomás declarou. Tipo melhor que quando o Pedro achou R$ 50 na rua. A simplicidade da perspectiva dele fez Luiz sorrir. Depois que Tomás foi embora, Lucas ficou olhando para o teto. Pai. Fala, filho. Se a doutora Maria for mesmo irmã da mamãe, você acha que ela pode me ensinar coisas que a mamãe sabia? Tipo, sei lá, receitas de comida ou histórias de quando elas eram pequenas? Luiz sentiu o coração apertar. Filho, elas nunca se conheceram. Então a doutora Maria não sabe as mesmas coisas que sua mãe sabia. Mas elas são iguais, né? Geneticamente? São. Então talvez ela goste das mesmas coisas. Talvez ela conte as mesmas piadas ruins. Luiz lembrou das piadas de trocadilho terríveis que Thaís adorava. Ela ria das próprias piadas antes de terminar de contar. Era impossível não rir junto, não pela piada em si, mas pela alegria dela. Talvez, Luiz concordou. A gente pode descobrir. 4h45 da tarde. Luiz estava nervoso. Lucas tinha percebido e estava nervoso também. Dona Célia havia voltado às 4, como prometido, carregada de comida e guaraná. Ela também estava nervosa, embora tentasse esconder. Os três ficaram no quarto em silêncio tenso, esperando. Às 5h07, a porta abriu. Maria entrou. Ela trazia um envelope manila nas mãos. Seu rosto estava cuidadosamente neutro, mas Luiz tinha aprendido a ler as microexpressões dela naquele curto período de tempo. Ela sabia, e era real. O resultado chegou, Maria disse, fechando a porta atrás dela. Ela olhou para Lucas. Você quer que eu conte na frente de você ou prefere que seja só com os adultos primeiro? Eu quero saber, Lucas disse com uma coragem que Luiz reconheceu como sendo de Thaís. Maria assentiu. Abriu o envelope, tirou os papéis, olhou os números e gráficos que não significavam nada para Luiz, mas significavam tudo para o que ela tinha estudado uma vida inteira para entender. O teste confirmou, ela disse, e havia uma emoção contida na voz. Lucas e eu compartilhamos 25,3% do material genético. Isso é consistente com uma relação tia-sobrinho. Ela olhou para Dona Célia, depois para Luiz, finalmente para Lucas. Thaís era minha irmã gêmea, não há nenhuma dúvida. O silêncio que seguiu era o tipo de silêncio que marca um momento. O tipo que você lembra para o resto da vida. O exato segundo em que a realidade mudou de forma permanente. Dona Célia começou a chorar novamente, silenciosamente dessa vez. Lucas apenas sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. E Luiz? Luiz sentiu algo que não sentia há 4 anos. Sentiu como se Thaís, de alguma forma impossível de explicar, tinha mandado um pedaço dela mesma de volta para eles. Não para substituir, nunca para substituir, mas para lembrar que o amor não morre, só muda de forma. Então você é minha tia de verdade, Lucas disse, testando as palavras. Sou, Maria confirmou. E agora ela também estava sorrindo com lágrimas nos olhos. Eu sou sua tia, tia Maria. Legal, Lucas disse. E então, com a curiosidade desconcertante de criança, você sabe fazer aquele bolo de cenoura com cobertura de chocolate que a mamãe fazia? Maria riu e chorou ao mesmo tempo. Não, mas se você me ensinar a receita, a gente pode aprender a fazer juntos. Fechado. Dona Célia se aproximou de Maria e a abraçou novamente. Bem-vinda à família, ela sussurrou. Minha filha teria ficado tão feliz em te conhecer. Eu também teria ficado feliz, Maria respondeu, a voz abafada no ombro de Célia. Luiz observava tudo de sua cadeira, sentindo uma mistura impossível de alegria e melancolia. Era um tipo de fechamento, mas também era um novo começo. E ele não sabia ainda qual das duas coisas pesava mais. Mas então algo mudou. Lucas começou a tossir. No começo, ninguém prestou muita atenção. Era normal. Depois de uma crise de asma, a garganta ficava irritada. Mas a tosse continuou. E continuou. E de repente, Lucas estava curvado para frente,
tossindo tão forte que mal conseguia respirar entre um ataque e outro. Maria correu para ele imediatamente, modo médica ativado em 1 segundo. Ela colocou a mão nas costas dele, depois na testa. Ele tá quente, ela disse. Muito quente. Ela pegou o termômetro da bandeja ao lado da cama e colocou na testa de Lucas. 40 graus. Ele tá com febre alta. Maria foi até a porta e gritou para o corredor. Júlia, preciso de um kit de ausculta aqui. Agora! Júlia apareceu correndo. Ela trouxe o estetoscópio. Maria ouviu os pulmões de Lucas, o rosto ficando progressivamente mais preocupado. Crepitações no lobo inferior direito, ela murmurou, mais para si mesma. E ele mal teve sintomas essa manhã. O que isso significa? Luiz perguntou, já sabendo pelo tom dela que não era bom. Maria olhou para ele e naquele olhar Luiz viu o que ela não queria dizer na frente de Lucas. Vou pedir alguns exames. Raio-X de tórax. Hemograma completo. Pode ser que a crise de asma ontem tenha deixado os pulmões vulneráveis a uma infecção secundária. Pneumonia? Dona Célia sussurrou. Talvez. Vou confirmar. 1 hora depois, Luiz estava olhando para um raio-X de tórax na tela do computador do quarto, enquanto Maria explicava com aquela gentileza profissional que médicos usam quando estão dando más notícias. Pneumonia bacteriana, ela disse, apontando para uma mancha branca no pulmão de Lucas na imagem. Provavelmente pneumonia por pneumococo, mas vou pedir cultura para confirmar. Deve ter se desenvolvido nas últimas 12 horas. Como? Luiz perguntou. Como isso acontece tão rápido? A crise de asma ontem deixou os pulmões dele inflamados e vulneráveis. Bactérias que normalmente ele combateria sem problema conseguiram se estabelecer. Maria olhou para Lucas, que estava dormindo fitfully agora, a febre deixando as bochechas vermelhas. A boa notícia é que pegamos cedo. Vou começar antibiótico de amplo espectro imediatamente. E a má notícia? Luiz pressionou, porque sempre havia má notícia. Maria hesitou. A má notícia é que pneumonia em criança com histórico de asma pode complicar rápido. Vou precisar monitorar ele muito de perto. E o quê? E eu vou ter que transferir oficialmente o caso dele para outro médico. O quê? Por quê? Luiz se levantou. Você é a melhor pneumologista daqui. E eu também sou tia dele agora, Maria disse firmemente. Existe uma razão pela qual médicos não tratam membros da própria família. O envolvimento emocional pode comprometer o julgamento. Meu supervisor, Dr. Marcelo, já questionou se eu deveria continuar sendo a médica responsável por Lucas mesmo antes do resultado do DNA. Agora que confirmou, eu não posso mais ser a médica dele. Não oficialmente. Isso é ridículo. É ético, Maria corrigiu. E é o certo a fazer. Dr. Marcelo vai assumir o caso. Ele é excelente. Lucas vai estar em boas mãos. Mas e você? Lucas tinha acordado. Sua voz estava fraca, assustada. Você vai embora? Maria foi até a cama dele e segurou sua mão. Eu não vou embora. Vou estar aqui. Só não vou ser sua médica oficial, mas vou estar aqui, vigiando, certificando que você está recebendo o melhor tratamento possível. Prometo. Você promete mesmo? Lucas insistiu. Prometo, Maria disse. E Luiz viu que ela estava dizendo a verdade. Mas ele também viu algo mais nos olhos dela. Viu medo. Medo de que prometer estar ali significasse algo maior do que apenas visitar um paciente. Significava comprometer-se. Com Lucas. Com Luiz. Com uma família que ela mal conhecia, mas que carregava o fantasma da irmã que ela nunca teve chance de conhecer. E Luiz se perguntou. Ela estava pronta para isso? Mais importante, ele estava pronto para isso? A porta abriu. Dr. Marcelo entrou, pegando a prancheta das mãos de Maria. Maria me atualizou sobre o caso, ele disse, todo profissional. Vou assumir daqui. Você fez um ótimo trabalho estabilizando ele, mas concordo que o melhor é ter outro médico responsável dado a situação familiar. Maria assentiu, aceitando. Mas Luiz viu o esforço que custou para ela entregar aquele prontuário. Entregar Lucas para os cuidados de outra pessoa.
Porque Lucas não era mais apenas um paciente, era família. E família, Luiz estava aprendendo, era algo que você não escolhia. Era algo que simplesmente acontecia. Geralmente nos momentos mais improváveis. Geralmente nos momentos mais necessários. 5 dias. Foi o tempo que levou para os antibióticos finalmente dominarem a pneumonia de Lucas. 5 dias de febre que subia e descia, de tosse que arrancava lágrimas dos olhos do menino, de Luiz dormindo na poltrona desconfortável do hospital, sem reclamar uma única vez. E em todos esses 5 dias, Maria apareceu. Sempre. Às vezes oficialmente, fazendo rounds com o Dr. Marcelo. Às vezes extraoficialmente passando só para ver como ele estava, antes ou depois do turno. Às vezes no meio da madrugada, quando Luiz sabia que ela deveria estar em casa descansando, mas ela entrava silenciosamente no quarto só para verificar os monitores, ajustar o cobertor de Lucas e ficar ali por alguns minutos em silêncio. Luiz nunca perguntou por que ela vinha. Ele sabia por quê. Ela estava se apaixonando pelo sobrinho que não sabia que tinha até uma semana atrás. E estava lutando contra o medo de que esse amor pudesse ser arrancado dela tão rápido quanto tinha chegado. Na manhã do 6º dia, Lucas acordou sem febre. A tosse ainda estava lá, mas mais fraca, mais produtiva. O raio-x de controle mostrou que a pneumonia estava regredindo. Dr. Marcelo sorriu pela primeira vez desde que tinha assumido o caso. Mais 2 dias de antibiótico intravenoso, e ele pode ir para casa com medicação oral, ele anunciou. O pulmão dele está respondendo muito bem. Luiz sentiu os joelhos ficarem fracos de alívio. Ele não tinha percebido o quanto estava tenso até aquele momento. Obrigado mesmo. Não agradeça a mim, agradeça a doutora Maria. Marcelo lançou um olhar significativo na direção dela, que estava de pé no canto do quarto tentando ser discreta. Ela passou aqui 3 vezes por plantão quando nem era turno dela. Checou os exames antes de mim. Sugeriu ajustes no protocolo. Tecnicamente ela não é mais a médica dele, mas... Ele deu de ombros. Família é família. Maria ficou vermelha. Eu só queria garantir que... Você queria garantir que seu sobrinho tivesse o melhor tratamento possível. Marcelo a interrompeu gentilmente. E ele teve. Vocês dois fizeram um ótimo trabalho. Depois que Marcelo saiu, o quarto ficou em um silêncio confortável. Lucas estava dormindo de novo. Ele passava a maior parte do tempo dormindo agora, deixando o corpo usar toda a energia disponível para curar. Dona Célia tinha ido para casa tomar um banho e trocar de roupa depois de passar a noite no hospital. Era só Luiz e Maria. Você não precisava vir todo dia, Luiz disse quebrando o silêncio. Eu sei. Você tem sua própria vida, seu trabalho, seus pacientes. Eu sei, Maria repetiu. Ela estava sentada na cadeira ao lado da cama de Lucas, observando o menino dormir. Mas eu não consegui ficar longe. Tentei. No 2º dia, eu disse para mim mesma que ia deixar o Dr. Marcelo cuidar de tudo. Que eu tinha que manter distância profissional. Ela deu uma risada sem humor. Durou exatamente 4 horas. Depois eu estava aqui de novo, inventando desculpas para entrar no quarto. Luiz puxou uma cadeira e sentou ao lado dela. Por que você acha que é? Maria ficou quieta por um longo momento. Quando falou, sua voz estava carregada de emoção. Porque durante 10 anos de casamento, tudo que eu quis foi ser mãe. E quando descobri que não podia, que meu corpo não ia me deixar, senti que tinha perdido uma parte de quem eu era. Que tinha falhado no teste mais básico de ser mulher. Ela limpou uma lágrima que escapou. Eu sei que é irracional. Sei que mulher não é definida por poder ou não ter filhos. Mas era assim que eu me sentia. E agora? Luiz perguntou gentilmente. E agora tem Lucas. Maria olhou para o menino dormindo. E ele não é meu filho. Nunca vai ser. Ele já teve uma mãe maravilhosa. Mas ele é do sangue dela. Do meu sangue. E quando ele olha para mim com aqueles olhos castanhos que são iguais aos da Thaís, aos meus, eu sinto que talvez eu não tenha falhado completamente. Talvez o universo tivesse um plano diferente para mim. Luiz sentiu um nó na garganta. Thaís teria gostado de você.
tenho certeza disso. Você acha? Eu sei. Você é forte, dedicada, se importa profundamente com as pessoas mesmo quando tenta esconder. Você faz piadas ruins para aliviar tensão. Eu percebi quando você fez aquela sobre o termômetro ontem que fez Lucas rir. Thaís fazia a mesma coisa. Ele pausou. Vocês são diferentes em muitas formas, mas nas formas importantes, vocês são irmãs. Dá para ver. Maria ficou olhando para as próprias mãos. Eu tenho tanto medo. De quê? De me aproximar demais, de me apegar, e então perder. Igual você perdeu ela. Igual Lucas perdeu ela. Eu não sei se eu aguento passar por isso. Luiz entendeu o medo dela. Ele vivia com o mesmo medo todos os dias. Eu também tenho medo. Todo dia, quando Lucas sai para a escola, fico com medo que alguma coisa aconteça, que eu perca ele do mesmo jeito que perdi Thaís. E sabe o que eu descobri? O quê? Que o medo não vai embora. Nunca vai. Mas você não pode deixar ele controlar sua vida. Porque se você fizer isso, você perde de qualquer jeito. Você perde todos os momentos bons porque está ocupado demais se protegendo dos ruins. Maria finalmente olhou para ele. Como você faz? Como você acorda todo dia e escolhe continuar amando quando você sabe o quanto dói perder? Porque a alternativa é pior. Luiz disse simplesmente. A alternativa é não amar ninguém. E isso não é vida. É só existir. Eles ficaram sentados em silêncio depois disso. Dois sobreviventes de perdas diferentes, aprendendo que talvez juntos, com Lucas entre eles, pudessem construir algo que não fosse substituição, mas transformação. 2 dias depois, como o Dr. Marcelo tinha prometido, Lucas recebeu alta. Dona Célia tinha preparado o apartamento, limpado tudo, trocado os lençóis, colocado flores na mesa da sala. Luiz carregou Lucas da cadeira de rodas do hospital até o carro. Regra do hospital, mesmo quando você podia andar. E Maria foi junto para garantir que vocês chegam em casa bem. Pelo menos era a desculpa oficial. Durante o trajeto de 10 minutos até o apartamento, Lucas não parou de falar. Sobre como ele ia contar para a turma inteira na escola sobre a pneumonia. Quase morri, 2 vezes. Sobre como ele queria voltar a jogar futebol no parque. Sobre o desenho novo que tinha estreado. E ele tinha perdido todos os episódios. Era tão maravilhosamente normal que Luiz sentiu vontade de chorar. Quando chegaram ao prédio, Maria ajudou a subir as sacolas de remédios e pertences. O apartamento estava exatamente como Luiz lembrava. Pequeno, aconchegante, cheio de história. Fotos nas paredes. Bagunça organizada de quem realmente vivia ali. E no centro da sala, na parede principal, o retrato de Thaís que Luiz tinha mencionado. Tamanho 30x40. Uma foto profissional que tinham tirado no casamento. Ela estava rindo, cabeça jogada para trás, felicidade pura capturada em pixels e impressa em papel fotográfico. Maria parou na frente do retrato. Ficou imóvel por um longo momento. É estranho, ela disse finalmente. É como olhar num espelho, mas o reflexo está fazendo coisas que eu não estou fazendo, usando roupa que eu não escolhi, vivendo uma vida que não é minha. Mas poderia ter sido. Luiz disse suavemente. Se as coisas tivessem sido diferentes, se vocês não tivessem sido separadas, essa poderia ter sido sua vida. Ou a minha poderia ter sido a dela, Maria respondeu. Ela estendeu a mão e tocou gentilmente o vidro da moldura. Oi, Thaís, ela sussurrou. Desculpa ter demorado tanto para te encontrar. Desculpa não ter chegado a tempo. Luiz virou o rosto. Isso era entre elas. Entre irmãs que nunca se conheceram, mas estavam conectadas por algo mais profundo que memórias. Dona Célia entrou da cozinha secando as mãos num pano de prato. Ela viu Maria na frente do retrato e parou, uma expressão complexa passando por seu rosto. É assustador, não é? Ela disse. Como vocês são idênticas. Um pouco, Maria admitiu. Célia se aproximou e ficou ao lado de Maria, ambas olhando para a foto de Thaís. Ela era teimosa, impaciente,
Tinha um senso de justiça irritante que fazia ela brigar por qualquer coisa que achasse errado. E ela amava tão intensamente que às vezes assustava. Célia olhou para Maria. Você é assim também? Maria pensou. Teimosa, sim. Impaciente, meus colegas de trabalho diriam que sim. Senso de justiça. Ela sorriu. Eu já paguei o tratamento de 3 pacientes diferentes do meu próprio bolso quando o seguro negou cobertura. Célia deu uma risada molhada. Então sim. Vocês são irmãs mesmo? Lucas, que tinha se jogado no sofá com um copo de suco, gritou da sala. Tia Maria, vem ver minha coleção de aviões de papel. Tia Maria. Ele tinha começado a chamá-la assim naturalmente, sem que ninguém pedisse. Maria olhou para Luiz, pedindo permissão silenciosa. Ele acenou com a cabeça. Vai. Ele tem uns 100. Isso vai demorar. 3 horas depois de ver todos os aviões de papel, comer a lasanha que Dona Célia tinha feito e jogar 2 partidas de Uno, Lucas ganhou ambas e Luiz suspeitava de trapaça, Maria disse que precisava ir. Tenho plantão amanhã cedo. Ela se desculpou. Mas eu posso voltar no fim de semana, se vocês quiserem. Você prometeu que ia me ensinar a fazer o bolo de cenoura, Lucas lembrou. Lembra? Você prometeu. Prometi. Maria confirmou. Então sábado vou trazer os ingredientes e a gente faz junto. Fechado? Fechado! Luiz acompanhou Maria até a porta. No corredor do prédio, longe dos ouvidos de Lucas, ela hesitou. Obrigada, ela disse, por me deixar fazer parte disso, da vida de vocês. Eu sei que não é fácil. É mais fácil do que eu esperava, Luiz admitiu. Lucas está feliz. Célia está... Bem, ela está sendo Célia, mas está feliz do jeito dela. E eu... Ele parou, procurando as palavras certas. Eu estou descobrindo que luto não é só sobre perder. É também sobre encontrar. Encontrar novas formas de amor, novas conexões. E você... Ele encontrou os olhos dela. Você trouxe um pedaço de Thaís de volta pra gente. Não ela, nunca vai ser ela. Mas algo dela vive em você. E isso é um presente. Maria piscou rapidamente, lutando contra as lágrimas. Você é muito bom com palavras para um mecânico. É a segunda vez que você diz isso, Luiz sorriu. Vou começar a achar que você está surpresa. Tô, ela admitiu. Constantemente surpresa com você, com Lucas, com como vocês me aceitaram tão facilmente. Família aceita família, Luiz disse. É assim que funciona. Maria acenou e se virou para ir. Mas depois de alguns passos voltou e fez algo que nenhum dos dois esperava. Ela abraçou Luiz. Não foi um abraço longo, não foi dramático, foi apenas um abraço de gratidão, de conexão. De 2 pessoas que tinham passado por uma experiência impossível juntas e saído do outro lado transformadas. Quando se separaram, ambos estavam um pouco envergonhados. Sábado, então, Maria disse rapidamente. Sábado, Luiz confirmou. O sábado chegou com sol forte e céu azul. Maria apareceu às 9 da manhã com 2 sacolas de supermercado cheias de ingredientes para o bolo. Lucas a recebeu na porta como se ela fosse a pessoa mais importante do mundo. Eles passaram a manhã inteira na cozinha. Farinha por todo lado. Lucas lambendo a colher com massa crua, apesar de Luiz dizer que não podia. Maria rindo quando o bolo cresceu torto no forno. Dona Célia tirando fotos no celular e prometendo não postar no Facebook, mas provavelmente postaria. Era caótico, era bagunçado, era perfeito. Depois do almoço, Luiz sugeriu. Que tal a gente sair um pouco? Lucas está preso em casa e no hospital há mais de uma semana. Ele precisa de ar fresco. Parque Santos Dumont? Lucas gritou, já correndo para colocar o tênis. Parque Santos Dumont, Luiz concordou. Maria olhou para Luiz incerta. Eu não quero atrapalhar tempo de vocês. Você não está atrapalhando. Luiz a interrompeu. Vem com a gente, por favor. E ela foi. O Parque Santos Dumont estava cheio como sempre nos sábados de sol. Famílias fazendo piquenique, crianças correndo, cachorros perseguindo bolas.
O tipo de cena normal e cotidiana que fazia você lembrar que a vida continuava, apesar de tudo. Luiz tinha trazido a pipa. Uma pipa vermelha simples que tinha comprado fazia meses e nunca tinha tido coragem de usar. Thaís adorava empinar pipa. Ela dizia que era meditativo, que te conectava com o vento, com o céu, com algo maior que você mesmo. Lucas agarrou a pipa com entusiasmo. Pai, você me ensina? Luiz estava prestes a concordar quando viu Maria olhando para a pipa com uma expressão estranha. Você sabe empinar pipa? Ele perguntou. Maria piscou, saindo de algum tipo de transe. Sim, eu tinha uma família de acolhimento quando eu tinha 7 anos. A mãe de acolhimento costumava me levar ao parque. Ela me ensinou. Uma pausa. Estranho. Eu não pensava nisso há anos. Você pode ensinar o Lucas? Luiz ofereceu. Maria olhou para ele surpresa. Você tem certeza? Tenho certeza. Então Maria pegou a pipa e foi com Lucas até o campo aberto. Luiz ficou alguns metros atrás observando. Observando a tia que não sabia que existia ensinar o sobrinho que ela tinha acabado de conhecer a fazer algo que a mãe dele costumava amar. A vida era estranha, circular, conectada de formas que você nunca esperava. Maria mostrou a Lucas como segurar a linha, como sentir o vento, como deixar a pipa subir, ao invés de forçar. Lucas tentou uma vez. A pipa caiu. Tentou de novo. Caiu de novo. Na terceira vez, pegou uma corrente de ar e subiu. Subiu. Subiu até ser um ponto vermelho contra o azul do céu. Lucas gritou de alegria. Maria riu. E Luiz, observando os dois, sentiu algo se mover no peito. Algo que tinha estado preso há 4 anos. Algo que ele tinha medo de sentir de novo, porque sentir significava se arriscar. Esperança. Dona Célia apareceu ao lado dele, tendo chegado alguns minutos depois. Ela é boa com ele, ela comentou. É. Você gosta dela? Não era uma pergunta. Luiz olhou para a sogra. Não do jeito que você está pensando. Não? Célia levantou uma sobrancelha. Porque para mim parece exatamente do jeito que eu estou pensando. Célia, Thaís ia querer que você fosse feliz, Luiz. Ela não ia querer que você ficasse preso no passado por causa dela. Célia colocou a mão no braço dele. E se existe alguém nesse mundo que pode entender sua dor, que pode amar Lucas do jeito que ele merece ser amado, que carrega algo de Thaís em si mesma, é Maria. É cedo demais, Luiz protestou fracamente. Passaram 4 anos desde Thaís. Não é tão cedo assim. Célia apertou o braço dele. Só pense sobre isso. É só isso que eu peço. Ela se afastou, deixando Luiz com seus pensamentos confusos. Ele olhou para Maria de novo. Ela estava correndo com Lucas agora, os dois rindo, a pipa dançando no céu acima deles. E por um momento, apenas um momento fugaz, Luiz não viu Thaís. Viu Maria. Viu a mulher que tinha salvado seu filho. A mulher que tinha trazido luz de volta para uma casa que tinha ficado escura por tempo demais. E ele pensou, talvez, algum dia, talvez. Enquanto o sol começava a descer, pintando o céu de São Paulo com tons de laranja e rosa, Luiz chamou Lucas e Maria de volta. Eles voltaram juntos, Lucas no meio, segurando a mão dos dois. Esse foi o melhor dia, Lucas declarou. A gente devia fazer isso todo sábado. Você não fica enjoado de mim? Maria brincou. Não dá para enjoar de tia, Lucas disse com a sabedoria simples de criança. Tia é família. Maria olhou para Luiz por cima da cabeça de Lucas. Havia algo vulnerável naquele olhar, algo que perguntava, isso é real? Eu posso confiar nisso? E Luiz assentiu, respondendo sem palavras. É real. Você pode confiar. Eles caminharam de volta para o carro enquanto o parque começava a esvaziar. Famílias indo para casa. Dia terminando. Mas não era um fim triste. Era o tipo de fim que prometia novos começos. Quando deixaram Maria no apartamento dela, Lucas a fez prometer que voltaria na semana seguinte.
Ela prometeu. E quando ela se despediu, Luiz viu nos olhos dela que não eram promessas vazias. Eram compromissos. Eram a construção de algo que nenhum deles sabia ainda o que ia se tornar, mas que todos sentiam ser importante. De volta ao apartamento, depois de Lucas ir dormir, Luiz ficou de pé na frente do retrato de Thaís. Ela é boa, ele disse para a foto. Sua irmã, ela é realmente boa. E o Lucas ama ela. E eu... Ele pausou, procurando as palavras. Eu não sei o que eu sinto ainda. É confuso. Ela tem seu rosto, mas não é você. Nunca vai ser você. Mas talvez não precise ser você. Talvez ela possa ser só ela. E talvez isso seja suficiente. O silêncio do apartamento foi sua única resposta. Mas de alguma forma, Luiz sentiu que Thaís tinha ouvido. E que ela entendia. E que onde quer que ela estivesse, ela estava em paz com tudo isso. Porque no final das contas, o amor não era sobre posse. Não era sobre substituição. Era sobre conexão. Era sobre deixar pessoas entrarem na sua vida mesmo quando você sabia que poderia perdê-las. Era sobre escolher correr o risco. E pela primeira vez em 4 anos, Luiz estava pronto para correr esse risco de novo. Não hoje. Talvez nem amanhã. Mas algum dia. E algum dia, ele estava aprendendo. Era suficiente. 6 meses depois daquele dia no hospital, Luiz estava no Parque Santos Dumont, vendo Maria ensinar Lucas a empinar pipa. Era uma tarde de sábado comum, mas nada sobre aquela família era comum. Maria não era Thaís. Nunca seria. Mas ela carregava os mesmos genes, a mesma determinação, o mesmo jeito de inclinar a cabeça quando estava concentrada. E Lucas, correndo pelo gramado com a pipa vermelha subindo no céu, era uma criança que tinha aprendido algo que muitos adultos nunca aprendem, que o amor não é substituível, mas é infinitamente expansível. O luto de Luiz não havia desaparecido. Ainda haviam dias difíceis, momentos onde a falta de Thaís doía como uma ferida aberta. Mas agora havia também tardes de sábado, pipas vermelhas, e o sorriso de uma mulher que era ao mesmo tempo uma estranha e a coisa mais familiar do mundo. Maria havia encontrado a irmã que nunca conheceu através de um sobrinho que quase perdeu. Luiz havia encontrado uma forma de honrar a memória de Thaís, mantendo viva sua linhagem, sua essência. E Lucas? Lucas havia ganhado uma tia-mãe que o entendia em níveis que a ciência mal começava a explicar. Naquela tarde, com o céu de São Paulo pintado de laranja pelo sol poente, Luiz finalmente entendeu algo. Às vezes o universo não nos dá o que queremos, mas nos dá exatamente o que precisamos. Thaís nunca voltaria, mas uma parte dela, gravada no DNA de sua irmã gêmea, havia encontrado o caminho de volta para casa. E eles estariam bem. Os 3 estariam bem. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like e conta pra mim nos comentários qual parte da história mais te tocou. Qual parte te deixou mais emocionado? Se inscreve aqui no canal e espero que nos vejamos novamente nos próximos vídeos, pois aqui no canal Ecos do Coração, a melhor história é sempre a próxima. Um abraço! E lembra, o amor nunca morre, ele só muda de forma.